A economia digital disparou nos últimos anos. Esse movimento acompanha a aceleração da internet e das empresas que souberam explorar esse ambiente para crescer em velocidade. O que surgiu como uma solução operacional para sustentar esse sistema, permitindo que marcas, plataformas e negócios funcionassem, hoje começa a tensionar o próprio sistema financeiro diante de uma regulação que amadureceu. E esse ponto de inflexão não é abstrato, ele já está em curso. Eu sou a doutora Daniele Pires e esse é um conteúdo do escritório Galvão e Silva Advocacia. Antes de entrar diretamente no conceito de conta-bolsão, é importante compreender o ambiente econômico em que essa estrutura se consolidou. O Brasil hoje ocupa uma posição central na economia digital global. Segundo dados da Statista, o país é o terceiro maior mercado de social commerce do mundo, com projeção de crescimento de 36% até 2026. No campo dos produtos digitais, um estudo da FGV em parceria com a Hotmart aponta que apenas em 2025 o mercado de infoprodutos no Brasil cresceu 30% em número de trabalhos diretos e indiretos. Ainda segundo pesquisas recentes, 42% dos entrevistados afirmam que a venda de produtos digitais é a sua principal fonte de renda. Em 2023, aproximadamente 7 milhões de brasileiros já monetizavam conteúdos digitais, número que cresceu 70% desde 2019. Esse movimento não é isolado. A Unesco estima que a economia criativa global já representa mais de 48 milhões de empregos e cerca de 3% do PIB mundial, destacando o Brasil entre os países emergentes com maior potencial de crescimento digital, impulsionado pela penetração da internet, diversidade cultural e consolidação de plataformas. Para que todo esse ecossistema funcione, alguém precisa se conectar ao sistema financeiro tradicional. Alguém precisa abrir a conta, operar a liquidação, receber e repassar valores. É assim que operam, por exemplo, marketplaces que recebem do comprador antes de repassar ao vendedor, plataformas que intermediam serviços e concentram pagamentos, estruturas em que a experiência do usuário é individual, mas a conta bancária formal é única. A partir disso, se consolida uma estrutura operacional absolutamente comum no mercado digital, a conta-bolsão. O que é tecnicamente a conta-bolsão? A conta-bolsão não é uma categoria jurídica autônoma, mas também não é um produto financeiro formal. Ela é uma estrutura operacional. Do ponto de vista bancário, existe um único titular movimentando volumes expressivos. Do ponto de vista econômico, existem milhares de operações distintas pertencentes a terceiros. Essa assimetria entre titularidade formal e uso econômico real é o núcleo da conta-bolsão. E ela não surge à margem do sistema, ela surge dentro dele como solução prática para a escala. Esses arranjos não surgem por improviso ou má-fé. Eles surgem porque o acesso direto à infraestrutura do sistema financeiro continua concentrado, caro e lento. Para que novos modelos funcionem, alguém precisa assumir a interface com os bancos tradicionais. A conta concentradora aparece como uma solução natural para ganhar velocidade, reduzir fricção e permitir o crescimento acelerado. Durante muito tempo isso foi suficiente, funcionava, entregava resultado e sustentava expansão. O ponto de inflexão não é o uso da estrutura em si, é o momento em que ela deixa de ser transitória e passa a ser estrutural. Quando volumes crescem, quando terceiros passam a depender daquele fluxo, quando o dinheiro deixa apenas de transitar e passa a permanecer, a conta concentradora começa a produzir efeitos jurídicos que não estavam no desenho original. É nesse estágio que o sistema deixa de olhar apenas para a eficiência e passa a olhar para a responsabilidade, rastreabilidade e controle. O próprio debate regulatório reconhece que existem usos legítimos de concentração, especialmente em instituições de pagamento e em fluxos de marketplace. Receber para depois repassar por si só não é o problema. O problema surge quando a estrutura passa a substituir na prática a individualização da titularidade, assumindo publicamente as transações como próprias, enquanto o sistema externo já não consegue identificar com clareza quem paga, quem recebe e quem responde. A partir daí, o que antes era tolerado passa a ser observado. Quando pagamentos e recebimentos transitam por uma conta concentradora, 3 riscos se tornam evidentes. O primeiro é a ocultação da titularidade e do beneficiário final. O segundo é a prestação irregular de serviços financeiros ou de pagamento fora do perímetro autorizado. O terceiro é a possibilidade de uso dessas estruturas para ocultar operações, dificultando o rastreamento exigido para a prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro.
Esses riscos não são teóricos, eles já se materializaram. E nesse contexto, empresas que dependem dessas estruturas podem se tornar reféns de um risco sistêmico, com todo o seu fluxo financeiro concentrado em plataformas sujeitas a medidas mais rigorosas de entidades estatais reguladoras. Diante desse cenário, o Banco Central endureceu a sua atuação. Isso se materializou na resolução do Conselho Monetário Nacional de número 5261, de 3 de novembro de 2025, que alterou a resolução número 4753 de 2019 e ampliou expressamente as hipóteses de encerramento compulsório de contas de depósitos. A norma determina que as instituições financeiras devem encerrar contas quando verificarem prestação de serviços financeiros ou de pagamentos sem respaldo legal, utilização de contas para pagamentos, recebimentos ou compensações em nomes de terceiros, quando isso permitir ocultação ou inviabilizar a identificação. Além disso, os bancos passaram a ser obrigados a criar critérios próprios de identificação dessas irregularidades, documentar esses critérios, manter toda a documentação à disposição do Banco Central por no mínimo 10 anos. O recado aqui é inequívoco. Quando o Estado deixa de ter visibilidade, ele reage. Paralelamente, outra medida relevante foi a regulamentação mais rigorosa do Banking as a Service. O objetivo declarado foi mitigar riscos e dar segurança jurídica e preservar a rigidez do mercado. Nesse novo desenho, as contas devem ter titularidade individualizada, ser movimentadas pelos próprios clientes finais e permitir rastreabilidade clara da origem e do destino dos recursos. Na prática, isso significa mais contas no nome do cliente, com trilha clara de quem é o titular, quem movimenta, qual instituição responde e quais controles foram aplicados. Para consumidores, isso pode significar processo de cadastro um pouco mais rigorosos. Para fintechs, marketplaces e empresas que usam infraestrutura de terceiros, significa observância estrita do perímetro regulatório. Se você está assistindo até aqui, já se inscreve no nosso canal, curta e comente para entregarmos ainda mais conteúdos para vocês. Grande parte dos negócios digitais hoje depende integralmente de plataformas de pagamento, marketplaces e estruturas intermediadas para operar. Não como complemento, mas como fonte primária de receita. Quando uma conta é suspensa, encerrada ou bloqueada dentro desse ecossistema, não é apenas um meio de pagamento que deixa de funcionar. É o caixa do negócio que seca. Recebíveis deixam de entrar, folha de pagamento fica comprometida, contratos deixam de ser honrados. Fornecedores, colaboradores e parceiros passam a depender de uma decisão que não está mais nas mãos da empresa. E o ponto mais sensível. Na maioria das vezes, isso acontece sem aviso prévio, por força de dever regulatório imposto às instituições financeiras. Empresas que operam estruturas complexas, com múltiplos fluxos, times e obrigações, podem ver toda a sua engrenagem parar, porque a conta que sustentava o sistema foi considerada irregular. O risco é silencioso, porque enquanto o sistema funciona, ele parece estável. Pagamentos entram, repasse acontece. O negócio cresce. O problema surge quando o Banco Central muda o olhar e muda rápido. Nesse momento, não importa o histórico da empresa, o volume de vendas ou a boa-fé. Importa apenas se a estrutura ainda é compatível com o perímetro regulatório vigente. E quando não é, o efeito é imediato. É nesse ponto que a advocacia, além de ser consultiva, deve se tornar estrutural. O papel do advogado aqui não é reagir depois do bloqueio, é antecipar o cenário, mapear dependências críticas e reorganizar fluxos antes que a fonte de receita seja interrompida. Isso significa identificar se a empresa depende de contas que não estão em seu nome, compreender quem é o titular formal dos valores, avaliar se o modelo de recebimento ainda se sustenta à luz da resolução CNN número 5261 de 2025, e redesenhar a estrutura para que o negócio continue operando mesmo sob maior rigor regulatório. Quem faz esse movimento cedo preserva a continuidade. Quem ignora, descobre o risco quando já não há margem de manobra. A conta bolsão não é apenas um debate jurídico. Ela é um ponto de vulnerabilidade econômica. Em um mercado em que milhões de pessoas e empresas dependem integralmente de fluxos digitais para sobreviver, perder acesso ao sistema deixa de ser só inconveniente e se torna um colapso operacional. O problema não é a inovação, é sustentar um modelo que deixou de ser invisível para o regulador.